Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, matemática e arte, certo? Abram o livro, crianças, na página 68 e 69. De início, nós iremos fazer a correção da atividade que vocês fizeram, certo? Para depois darmos início ao novo assunto. Criança, na página 68, a primeira questão diz assim: o conteúdo do poema lido. Lembra do poema O Casamento dos Tatus? Que era um tatu que se apaixonou por um tatuzinho bem pequenininho. Então, foi um poema. Então, era um poema que tinha como título Casamento dos Tatus. Primeira, a questão 1. O conteúdo do poema lido. Explica como acontecem os acontecimentos dos animais, conta como foi o acontecimento dos tatus ou convida para a festa do casamento dos tatus. Conta como foi o casamento dos tatus, não é, criança? De acordo com o poema, responda aos itens. Escreva o nome de um instrumento musical que foi usado na festa de casamento dos tatus. O violão e o bandolim. Você pode botar um ou outro. Quem fez o papel de padre? O guaxinim. Como a noiva estava vestida? Ela estava vestida de seda e cetim. Fizeram assim? Ótimo. Releia o estrofe para responder o que se pede. Tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim. E um tamanduá querendo brigadeiro de cupim. A letra A. Que guloseimas havia na festa? Paçoca, quindim, doce de leite, certo, crianças? E beijinho. Que palavras rimam entre si nessa estrofe? Quindim e cupim. Você sabe que os tamanduás realmente comem Tina? Você sabe que os tamanduás realmente comem? Tina trouxe essa informação para você. Veja a seguir. Tamanduás se alimentam de formigas, cupins e de alguns outros insetos. Eles usam a língua para encontrar esses animaizinhos dentro de suas tocas. O que o tamanduá queria comer na festa? Que era criança? Ele queria comer brigadeiro de cupim. Por quê? Porque os tamanduás se alimentam de insetos, que principalmente são formigas ou cupim. De acordo com o trecho, por que os convidados ficaram até o fim do casamento? Quem foi nesse casamento não saiu antes do fim, pois tinha orquestra tocando, violão e bandolim. Por quê? Porque a festa estava ruim? Não, porque a festa estava boa, né? Tinha muita música. E quais eram os instrumentos? Violão e bandolim. A noiva estava segurando um raminho de jasmim. A palavra jasmim é o nome de um convidado, um doce ou uma flor? Uma flor. Releia os versos. Prestei atenção no noivo, nunca vi uma coisa assim. O verso nunca vi uma coisa assim quer dizer dúvida, admiração ou alegria. Nunca vi uma coisa assim. Então, o que é uma admiração? Marque aí. A página 70, crianças. Questão 7. Marque o X nos animais que, segundo o texto, participaram do casamento dos tatus. O cachorro participou? O guaxinim? Sim. O tamanduá? Sim. O coelho? Não. A tartaruga? Também não. A tartaruga? Sim, né, crianças? Ou melhor, sim. O macaco? Não. 8º. Marque X nas alternativas que apresentam fatos que aparecem nos textos. A festa no céu e o casamento dos tatus. Nas duas festas, os convidados eram somente bichos que voavam? Não. Tanto a festa no céu como o casamento dos tatus foram festas dançantes? Pensem. Havia tartarugas nas duas festas? Pensem. Os dois textos são poemas? Não. Qual o texto que é poema? O texto que é o poema é o casamento dos tatus. A festa no céu é um conto.
Crianças, então dois círculos que vocês irão marcar é tanto a festa no céu como o casamento dos tatus foram festas dançantes, todas tinham música. Haviam tartarugas nas duas festas? Sim, porque uma foi a tartaruga que pegou carona no violão, que era no conto, no violão do urubu, e essa, a tartaruga também participava no poema. Não a mesma, né, criança, mas o animal, o tipo de animal era o mesmo. Crianças, agora na página 71. Vamos relembrar, hoje nós iremos estudar adjetivo. Mas antes de iniciar a explicação sobre adjetivo, vamos relembrar lá na página 46, o que é substantivo, antes de darmos início a adjetivo. Crianças, substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, sentimentos, lugares. Portanto, as palavras que nós escrevemos como galinha, pincel, celular, quadro, isso são o que? São adjetivos. Por quê? Porque dão nomes às coisas, dão nomes aos seres, né? Que nomeiam seres, sentimentos. Isso é o substantivo. Também nós estudamos o substantivo próprio e o substantivo comum. Agora nós iremos estudar o que é adjetivo. O adjetivo, crianças, são característicos. Os adjetivos dão características sobre os seres e os objetos. Portanto, esses adjetivos, eles dão características a quem? Aos substantivos. Eu trouxe aqui uma galinha. O nome galinha é um substantivo, mas eu quero dar característica para esta galinha. Então eu vou dizer: a galinha é azul. A galinha é azul. Azul é a característica da galinha. Galinha é um substantivo próprio ou comum? Comum. Então, por quê? Porque existem várias galinhas, não é, criança? Várias galinhas. Então, galinha é um substantivo comum. Quando eu digo a galinha é azul, azul é a característica que eu estou dando para a galinha. Então, azul é um adjetivo. A mesma coisa quando eu falo, crianças, aqui é o que? Caderno. Caderno é um substantivo. Quando eu digo meu caderno é amarelo, qual é o adjetivo aí? Qual é o adjetivo? Amarelo, porque eu dei característica para o meu caderno. Qual é o meu caderno? Amarelo. Então, o amarelo é o adjetivo porque está dando característica ao substantivo. A mesma coisa, crianças, vamos aqui para o quadro. Alguns exemplos. Comprei um livro amarelo. Quando eu digo comprei um livro amarelo, livro, eu sei que é o meu substantivo. Amarelo é o adjetivo. Por quê? Porque eu estou dando característica ao meu livro. Qual era o livro? Amarelo. Então, eu estou dando característica. Amarelo deu característica ao livro, ao substantivo. Então, amarelo é um adjetivo. Quando eu digo o sapato é velho, sapato é um substantivo. Velho é a característica que eu dei para o meu sapato. O meu sapato, ele é o quê? Velho. Então, aqui é o quê? É o adjetivo. Meu café estava quente. Qual é o substantivo? Café. Como era que estava o café? Estava quente. Então, quente também é um adjetivo, porque deu característica ao meu café. A noite
é escura. O que é escura aqui na frase, crianças? A noite. Então, escura é o que? É um adjetivo, porque deu qualidade à noite. Estava escura. Então, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Eu posso dizer, esse pote, ele é o quê? Vermelho. O pote é vermelho e pequeno. Quando eu digo pote é vermelho e pequeno, então vermelho e pequeno são características ao pote, ao nome pote, ao pote, que é o que? É o substantivo. E que são os adjetivos? Eles dão o quê? Dão características sobre os seres e os objetos. Ou seja, os adjetivos caracterizam os substantivos. O que eu fiz aqui? Velho, ele caracterizou que substantivo? O sapato. Amarelo, ele caracterizou o substantivo? Livro. Café estava quente, caracterizou o café. A noite ela estava o quê? Escura. Então, escura caracterizou noite. Amarelo, velho, quente e escura são adjetivos, certo? Crianças, vamos para a questão 1. Pinte as palavras que completam corretamente a frase sobre as festas dos textos. A festa no céu e o casamento dos tatus. A festa no céu e o casamento dos tatus foram festas divertidas, chatas, dançantes, tristes ou animadas. Quais os adjetivos que caracterizam as festas no céu? Eu irei pintar o quê? Divertidas. Era chata? Não. Dançante? Sim. A festa estava triste? Não. Animada? Sim. Então, quais são as palavras? Divertidas, dançantes e animadas. Essas 3 palavras eu irei pintar. A segunda, escolha a palavra que melhor completa cada frase e copie-as, preenchendo os espaços a seguir. Pequenininho, linda, faminta e contentes. A noiva tatu, ela estava linda, faminto, contente ou pequenininho? Linda. Então, eu irei colocar o quê? Linda. O B, o noivo era bem o quê? Pequenininho, faminto ou contente? Pequenininho. A C, os convidados estavam muito faminto ou contentes? Contentes. A D, o tamanduá chegou com fome, estava faminto, né? Foi a última característica que sobrou. Então, linda, pequenininho, contente, faminto são o que? São adjetivos. Elabore uma frase usando qualquer uma das palavras a seguir. Alto, estudiosa, inteligente e simpático. Vocês irão elaborar, escrever uma frase utilizando uma das palavras a seguir. Você irá escolher uma dessas palavras e escrever e formular uma frase. Então, sabemos que adjetivo que dão característica ao substantivo, não é, crianças? Então, dão características sobre os seres e os objetos, ou seja, os adjetivos caracterizam os substantivos. Crianças, ficamos por aqui com a nossa aula de adjetivos. Iremos hoje, quero que vocês nesse final de semana leiam o novo paradidático. Quero Minha Mãe, de Thelma Guimarães. Crianças, leiam o novo paradidático, descubram o que a história conta, como é uma história. Só vou dar uma dica para vocês. A história é muito emocionante, a história é bastante interessante. Vai contar a história de uma menininha chamada Dani, que se preocupa muito
e às vezes fica um pouco irritada com sua mãe porque não aproveita tanto ela, certo? Não participa das suas coisas escolares, das suas atividades escolares. Então, Dani, ela é uma menina o quê? Inteligente, mas também se decepciona um pouco com a sua mamãe por não participar muito da sua vida. Então, vocês leiam a história, se debrucem no livro Quero Minha Mãe, escrita por Thelma Guimarães. Depois eu passo direitinho a leitura com vocês. A dica para sexta-feira é ler o livro O Novo Paradidático Quero Minha Mãe. Então, crianças, ficamos por aqui. Já sabemos o que é um adjetivo. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Ele dá características para o substantivo, né, crianças? Minha boneca é grande. Então, grande é um substantivo. Por quê? Porque ele caracterizou boneca. Como era a boneca? A boneca é grande. Se eu mostrar aqui, eu tenho uma boneca laranja, dos cabelos laranja. Tenho uma boneca laranja. Então, laranja, ela caracterizou, ela deu características ao substantivo boneca. Boneca é um substantivo. Então, boneca, laranja. Laranja é o adjetivo. Então, ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Bom final de semana. Espero vocês na segunda. Até a próxima.